Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Ferreira, sou consultor sênior da Engajar e eu tenho 26 anos na área de recursos humanos e não sou um consultor teórico que dou aulas em universidade e disponibilizo as minhas ideias e pesquisas para as empresas. Ao contrário disso, estou aberto e adoraria receber convites para dar aulas. Eu sempre trabalhei em grandes empresas como a Magnete Marelli, a Whirlpool, a Cielo, as lojas Centauro, as lojas pernambucanas, e desses 26, ao menos 15 deles foram em posições gerenciais. E agora eu quero repassar um pouquinho desses conhecimentos adquiridos para você que está me assistindo. A minha ideia é falar um pouco sobre alguns temas da área de recursos humanos que eu gosto de chamar de gestão de pessoas. Porque sem as pessoas, as empresas não são capazes nem de produzir e nem de vender nada. Mas sem gestão, nem a produção e nem as vendas, nem nada aí no meio disso, funcionam direito. Então, gestão de pessoas é um bom nome, na minha opinião. Eu quero falar sobre temas que fazem essa área ser realmente estratégica. Hoje, há empresas que realmente têm uma área de gestão de pessoas fazendo a diferença para o negócio, mas também tem aquelas que ainda fazem apenas o básico. Elas pagam, recolhem impostos, cuidam da documentação, dos benefícios, dão algum tipo de atendimento, enfim. Isso acontece porque falta orçamento, ou por falta de uma visão ampla de seus líderes, ou porque alguém que trabalha na área de recursos humanos ainda não conseguiu demonstrar a importância dos modelos de gestão de pessoas. Essas empresas ainda não têm uma área, portanto, de gestão de pessoas realmente estratégica, que dá o suporte adequado para que a visão futura aconteça. O meu público-alvo, portanto, são os meus colegas da área de gestão de pessoas, da área de recursos humanos, os gestores de pessoas em qualquer nível e de qualquer área, e empresários que gostariam de ter em suas empresas uma área de pessoas que realmente fosse estratégica para o negócio. Os temas que eu quero discutir nos próximos vídeos são relacionados a desenvolvimento organizacional, a carreira, clima organizacional, cultura organizacional, liderança, sucessão, governança corporativa, gestão de mudança, remuneração, enfim, assuntos que eu, depois de 26 anos, tenho alguma experiência e um conhecimento relevante para transmitir alguns conceitos para vocês. Esse é o meu primeiro vídeo. Se você achou relevante, se você achou legal, por favor, já se inscreva no canal para me acompanhar nos próximos vídeos. E se você tiver qualquer dúvida ou contribuição, por favor, deixe nos comentários, que eu prometo responder sem falta. Hoje eu quero falar, como meu primeiro tema, sobre engajamento versus retenção. Engajar é o nome da minha consultoria, então faz todo sentido que esse primeiro vídeo seja sobre esse tema. Eu gostaria de compartilhar aí com você uma tela onde nós vamos discutir esse tema de retenção versus engajamento. Eu quero te fazer uma proposta. Você que é gestor da área de recursos humanos, você que é diretor, gerente, você que é empresário que tem uma área de recursos humanos e vocês vêm discutindo bastante sobre retenção de pessoas. A minha proposta para você, nesse vídeo, é para que você mude o seu vocabulário. E não apenas por uma questão de semântica, mas você vai ver como o engajamento de pessoas, na minha opinião, e para algumas empresas que já estão praticando, é muito mais importante do que apenas pensar em retenção. Eu trouxe aqui duas figuras, uma das algemas de ouro, que lembra bastante a retenção de pessoas. Eu trabalhei em algumas empresas, inclusive que a minha própria área se chamava atração e retenção. E hoje isso para mim não faz mais sentido. Porque quando a gente pensa em algemas de ouro, quando a gente pensa em retenção de pessoas, a gente pensa que essas pessoas estão presas, que elas estão amarradas na empresa que nós trabalhamos. E muitas vezes, não porque ela gostaria, mas porque ela tem um apelo à razão. Eu fico porque eu preciso. Eu fico porque aqui eu posso ter um benefício lá na frente, seja ele qual for, financeiro ou, de repente, até um veículo, sei lá, um plano de previdência melhor, mas algo que esteja me amarrando a essa organização. Já as empresas que falam em engajamento, o apelo maior é a emoção. Essas pessoas ficam porque essa empresa tem um propósito e elas conseguiram se identificar com esse propósito. A empresa geralmente tem uma área de responsabilidade corporativa, uma área de sustentabilidade, que olha para o meio onde essa empresa está
inserida, olha para o bairro onde ela está inserida, que traz para essas pessoas causas sociais que elas gostam de abraçar, empresas que têm um clima organizacional fantástico e que às vezes nem gastam muito dinheiro para que esse clima possa acontecer, que tem uma liderança muito boa e que tem pessoas que são muito bem treinadas e envolvidas com o negócio. Engajamento, ele dá um pouco mais de trabalho, é claro, do que simplesmente fazer um bom plano de retenção. Mas com certeza, na prática, as empresas que têm as suas pessoas mais engajadas, e hoje inclusive há pesquisas para isso, elas produzem muito mais e elas têm resultados muito melhores do que aquelas que têm apenas um plano de retenção. Aqui eu tenho um outro slide para passar para você e fala como os colaboradores se engajam na empresa. Os colaboradores se engajam na empresa quando eles são, primeiro, bem pagos. É claro, a gente precisa ter uma política de remuneração que vai dar sustentação, mas isso nunca será o mais importante quando nós estamos falando de engajamento. Mas essas pessoas são bem treinadas para fazer aquilo que elas fazem, elas são bem preparadas pelas empresas, elas são desafiadas a todo momento, não ficam paradas, são hands-on, elas são promovidas muitas vezes no tempo certo, a empresa ela controla muito bem o timing, ela está ligada no plano de desenvolvimento individual dos seus colaboradores. A carreira, nós sabemos que hoje em dia, ela é individual. A empresa não é mais responsável pela carreira de ninguém, mas ela deixa muito claro isso e ela ajuda, acompanha os seus colaboradores no desenvolvimento da sua própria carreira. Ela envolve as pessoas naquilo que ela está fazendo, as pessoas sabem de onde vem algo, para onde vai. Elas sabem, por exemplo, que a empresa está num planejamento estratégico que vai mudar o seu posicionamento em relação ao mercado. Ela quer que o seu consumidor final tenha uma outra visão acerca dela. Ela vai mudar o layout da sua loja, ela vai mudar o layout da sua fábrica para atingir esse objetivo. Enfim, essas coisas são comunicadas muito bem, há uma gestão de mudança muito boa dentro da empresa. As pessoas são reconhecidas e valorizadas pelo que elas fazem. Quando elas oferecem para a empresa uma grande contribuição, a empresa também sabe reconhecer e sabe valorizar essas contribuições. A empresa tem uma missão e essa missão ela é compartilhada de uma forma com que o seu colaborador também se engaje, abrace essa missão e as pessoas acabam se sentindo também empoderadas, responsáveis. Porque elas são bem treinadas, porque elas sabem fazer e porque elas têm autonomia para fazer, elas recebem muito menos supervisão. E isso é muito importante para a nossa geração Y, geração Z, geração milênio, enfim, pessoas que precisam de autonomia para trabalhar. Então, quando nós falamos apenas em retenção, logo nós pensamos em remuneração. É claro que não é só remuneração também que retém. Ninguém fica numa empresa se ele é maltratado, se não há o mínimo clima favorável de trabalho. Mas não há como não pensar em remuneração quando falamos em retenção. Não há uma boa gestão de capital humano, é verdade, sem uma política eficaz de remuneração, é claro. Porém, a remuneração é apenas um dos itens importantes quando nós falamos em engajamento e talvez não seja nem o mais importante. Aqui eu tenho um quadro que vai dar um pouquinho dessa diferença entre retenção e engajamento. Você imagina uma pessoa que está participando aí do processo seletivo da empresa, ele vai ser contratado, ele vai passar pela integração e pelos seus primeiros meses de trabalho. O que vai retê-lo e o que vai engajá-lo? O que retém, geralmente, uma imagem da empresa. A imagem da empresa é boa no mercado, a empresa tem um nome sólido. A empresa é líder de mercado, tem produtos líderes de mercado, e tudo isso, claro, é muito favorável à retenção de pessoas. A remuneração total é compatível com o mercado, geralmente está num ótimo posicionamento frente ao mercado. Há oportunidades de desenvolvimento, isso é vendido para o colaborador e ele percebe nos seus primeiros meses que isso realmente acontece. E o ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho favorável para ele realizar o seu trabalho. Porém, engajamento é muito mais do que isso. Primeiro porque nós vamos apelar à emoção. Nós vamos falar de propósito. A empresa ela tem um propósito. E esse propósito ele é vendido a toda hora para que os seus colaboradores abracem esse propósito.
ela tem também uma remuneração competitiva, porque ela precisa, de alguma forma, valorizar os seus colaboradores. Ela tem uma liderança inspiradora, e aí isso faz toda a diferença, trabalhar com a liderança. Líderes que delegam, líderes que explicam de onde vem algo, para onde vai, líderes que traduzem o planejamento estratégico para dentro da sua área, líderes que dão feedback sobre as coisas negativas e as coisas positivas que os colaboradores estão fazendo, e um líder que senta, por exemplo, 1 ou 2 vezes por ano para falar sobre a carreira do seu colaborador, para adicionar o seu conhecimento ao plano de desenvolvimento individual do seu colaborador, para participar desse plano, falar, por exemplo, se alguém quer no futuro ser um diretor de área, quais os cursos que ele terá que fazer, qual a formação, quais as competências, quais as habilidades, e o que a empresa, de repente, poderá contribuir, quais projetos ele poderá participar, que vai fazer sentido nesse plano de carreira, e aquilo que ele terá que buscar com os seus próprios recursos. É preciso também ter oportunidades de desenvolvimento, é claro. É preciso ter uma cultura forte, uma cultura muito bem disseminada, onde os valores dessa empresa são vinculados, estão alinhados aos valores dos seus colaboradores. Então, há, inclusive, hoje, pesquisas de engajamento, pesquisas de cultura, metodologia Barrett, por exemplo, onde há uma verificação de alinhamento dessas coisas, no recrutamento e seleção já começa a buscar pessoas que estão alinhadas à cultura organizacional da empresa, as competências necessárias para que aquela empresa desenvolva suas coisas. E, por último, um clima organizacional muito bem trabalhado, muito bem conduzido, pesquisa de clima anual, planos de ação, plano de desenvolvimento, enfim, são acompanhados, são feitos e são, com certeza, colhidos frutos que fazem com que todo esse pacote venha a engajar os seus colaboradores. Por último, eu tenho um slide aqui, de novo fazendo aí uma diferenciação entre retenção e engajamento. Um ambiente de retenção é um ambiente adequado, proporcionando para desenvolver o meu trabalho. Então, quando eu tenho um ambiente adequado para desenvolver o meu trabalho, com recompensas que me fazem pensar 2 vezes antes de sair, esse é um ambiente de retenção. Eu fico porque eu preciso. Eu apelo à razão. Pessoas retidas fazem o possível para não perder o máximo das suas recompensas. Legal? Mas já um ambiente de engajamento, ele vai adicionar o componente da paixão. Ele tem a ver com o alinhamento entre o meu propósito pessoal e os meus valores pessoais, os meus propósitos pessoais. Está tudo alinhado. Amém? Com a empresa. Tudo isso é somado a um bom ambiente de trabalho que me é proporcionado para que eu possa fazer a minha parte. Eu fico aqui porque eu gosto daqui. Essa é a frase de quem é engajado. É um apelo à emoção. Pessoas engajadas, elas possuem pensamento de dono. Trazem entusiasmo, trazem paixão, trazem energia para o trabalho que elas desenvolvem. Além de motivadas, elas são comprometidas e principalmente leais. Muito diferente, muitas vezes, do ambiente de retenção. Trabalhadores engajados são melhores profissionais e contribuem de uma forma muito maior para os resultados da empresa. Se você pegar as 1000 maiores do Brasil e cruzar com as 150 melhores, por exemplo, da revista Exame, você verá que aquelas 150, elas estão muito, mas muito bem posicionadas entre as 1000 maiores, e isso não é coincidência. Para finalizar, se engajar é ter uma causa para abraçar. Nós somos aquilo que abraçamos. Então, esse foi o conteúdo desse primeiro vídeo. Se você gostou, por favor, dê um like para me ajudar. Se inscreva no canal para que você possa estar discutindo comigo os próximos temas ou até mandando aí sugestões de conteúdo, ok? Vamos começar a construir aí uma troca de ideias bastante bacana. Muito obrigado e até a próxima.